falar da minha família, né, em si, como eu já falei, eu fui nascida nessa rua embaixo, onde era tudo brejo, só tinha uma casa, aí embaixo, a casa melhor que tinha. Viemos para esse morro, onde não era tudo mata, onde meu pai derrubou um pedaço e fizemos um barraco. Fizemos um barraco onde que meu pai entrou com nós, eu, as 2 irmãs e 2 irmãos. Nós éramos em 5, né? Em 5. 3 meninas e 2 meninos, né? Então aqui eu me formei nesse morro. Aqui eu me casei. Sou mãe de 3 filhos, né? E continuo aqui, gosto muito daqui, porque vi esse morro crescer. Eu vi esse morro praticamente multiplicar, porque nós vivíamos aqui dentro de uma mata, e aonde que foram formando barracos depois, barracos e barracos de embarreado, tapado de sapé. Dona lá, caçula de 5 irmãos, criei meus filhos aqui, aqui me formei, aqui vivo, aqui caminhos e vivendo mais para o bem do próximo, como eu gosto de fazer o bem. Aqui nós não tinha água, como já foi passado o documento. Minha mãe saiu um belo dia, aonde que nós, para pegar uma água, nós tínhamos que ir lá na rua de baixo para pegar uma água para tomar. Não tinha água, não tinha luz. E minha mãe um belo dia saiu e falou, vou caçar uma água para a gente tomar, senão nós vamos morrer de sede. Onde que minha mãe foi lá no canto da biquinha, ali ela cavou, encontrou uma mina d'água. E nessa mina d'água, aonde que a gente apanhava praticamente as gotas d'água, né? E tinha dia que a gente podia tomar água, tinha dia que a gente não podia. Por que nós não podíamos tomar água? Porque naquela época a prefeitura não tinha carro. Os burros que levavam a carne no açougue, pelo seu Vitorino, que era o açougueiro daqui. Então, o que acontecia? Quando a gente ia pegar água, às vezes os burros estavam lá em cima, os burros estavam urinando, e a gente estava pegando urina de burro. Então era muito difícil, a gente tinha que marcar as horas para pegar um pouquinho d'água para beber. E a nossa roupa, nós pegava a roupa, botava num saco e nós ia lavar lá na beirada do asfalto, lá na fazenda ali do seu falecido Amadinho. Botava para secar no capim, na grama. Depois que secava, a gente botava dentro do saco e vinha embora para casa. Mulher guerreira, trabalhadeira, sofrida. Foi dada para uma fazenda aos 7 anos de idade. Minha mãe sofreu muito. Nessa fazenda ela apanhou. Nessa fazenda o beliscão era de tirar pedaço do corpo, onde ela tinha uma cicatriz funda assim no braço. E quando a Sinhá chegou na casa da mãe dela, em Alegre, tinha 5 irmãs. Então a Sinhá olhou e falou assim, eu vou levar essa menina aqui. Ela escolheu. Aí o pai e a mãe não pôde falar nada. 5 meninas, né? Fora os meninos, que eram 8 filhos que a minha avó tinha, a mãe da minha mãe. Então, nessa fazenda, a minha mãe ficou. Ali ela ficou, nunca mais ela voltou. Ela pôde fazer união com pai e mãe, entendeu? Ali ela tomava conta daquele menino, ali ela cozinhava, ela falava que subia num caixote, num pedestalzinho, para poder fazer a comida. E tinha vez também que ali estava fazendo a comida. Criança não sabia fazer as coisas direito, apanhava pela mãe da Sinhá. Quando ela chegou lá, nessa fazenda, minha mãe falou, quando a dona Toia foi buscar ela chegou lá, eles estavam aterrando os buracos, a sarpão falso. Ela viu roda mulata, ela viu o tronco, o açarpão, que era por debaixo da fazenda. Ela viu isso tudo. E ela dizia, minha filha, tinha um senhor que veio de fora, o senhor que foi mandado pela princesa, né, para acabar com os escravidão. Como assim?
feitorando, fiscalizando, um fiscal. E esse fiscal chamava-se Tufi. Então esse homem ficou lá até eles terminar com tudo. Acabar com aquela roda mulata, onde que cortava os escravos, acabar com aquele sacão falso. Então ela foi ficando. Aos 13 para 14 anos, ela tinha um tio na fazenda, que o pai dela também era filho de senhor. Portanto, o meu avô, ele é Sarará dos olhos azuis. Não sei se vocês prestaram atenção que a foto veio para cá. Sarará. Ele era filho de africano com um senhor da fazenda, um português. Então, esse tio, que também era filho do senhor, o senhor tomou da minha avó, da minha tataravó. Chamava Sebastião. Então, ele foi criado lá, ele tinha o carro dele. Naquela época, o carro era feito de madeira. Os carros, tudo era feito de madeira. Eu lembro disso, muito bem. Então, cheguei de ver. Então, um dia ele foi lá e falou assim, ô Tita, você quer ver seu pai? Meus avós, nessa época, eles vieram embora, eles saíram da fazenda. Porque eles não podiam ter mais contato com a filha nem nada, era tudo, né, naquela base da escravidão. Então, eles fugiram de lá e vieram para Muqui. Então, eles ficaram lá naquela igrejinha em São José, comprou uma casinha e ficou ali. Veio embora com os filhos. E só a mamãe ficou perdida lá. Aí, então, meu tio falou, você quer ir embora? Ela falou assim, eu quero. Falou, ó, tá vendo aquela árvore lá? Você pega sua roupa, você coloca sua roupa naquele buraco daquela árvore, que tantas horas da madrugada, 2 horas, 3 horas, eu vou te passar lá, vou apanhar você. Pula a janela. Foi assim que ela fez. Ela contava pra ela, botou a roupa dela naquele buraco e ficou aguardando. Quando deu pro lado de umas 2h30 para 3 horas, ele buzinou o carro na fazenda e ela pulou, ela viu o barulho do carro, ela pulou a janela e veio embora para Muqui. Entendeu? Mas aqui foi trabalhar nas casas das madames também. Mas aí desse vai e vem, o destino estava marcado. Ela encontrou com outro filho de escravo. Aqui era a Morro dos Escravos, fugido de fazenda. Fugido assim, eu digo assim, porque acabou a escravidão, eles mesmos não sabiam se controlar, não sabia. Eles não sabiam mais como é que ia fazer com a vida deles, que eles eram mandados. Aí minha mãe conheceu meu pai. Mamãe foi viver com ele, e sendo que ele já tinha uma vida amargurada. Ele veio de uma amargura, porque o pai dele foi morto lá na terra, que a mãe dele veio embora da terra, porque mataram o pai dele lá. Aonde que eles eram escravos, mas eles receberam, aqueles escravos receberam a carta de alforria, entendeu? Eles receberam a carta de alforria. E meu avô e meu pai, junto com a minha avó, ela, quando matou o marido, ela fugiu de lá. Ela fugiu com o menino com 2 aninhos. Ele tinha 2 aninhos quando ela fugiu e veio embora para Cachoeira. Eles são tudo natural de Cachoeira. Ali do lado de Montili, por ali. E meu avô, né, que é o avô do meu pai, ficou na fazenda. Agora estou indo para o lado do meu pai. Meu avô ficou na fazenda. Ele morreu na fazenda. O nome da minha avó, por parte da minha mãe, se chamava Maria Augusta Barbosa. O nome do meu pai, não vou falar agora o nome do meu pai, e minha mãe chamava Benedita Barbosa Ramos. O meu pai, José da Rosa, né? Ele era da família Rosa. Agora eu vou falar o pai dele, o nome do pai dele era Sibiriano. Mas sendo que teve um senhor que criou ele, entendeu? E minha avó foi morar depois, no passado, ela foi morar com o senhor, que é a mãe dele, entendeu? A minha avó, o lado do meu pai, se chamava Dolores. Dolores Maria da Conceição, né? E o marido dela se chamava Severiano, que esse é o pai do meu pai, verdadeiro pai dele. E vou falar agora sobre os avós do meu pai. Ele se chamava Adão. Era o avô de meu pai. E a avó dele chamava Clementina.
pro lado do pai dele. Aí já é da família do pai dele. Né? Nessa família do pai dele, eram 3 irmãos, eram 3 escravos. Um se chamava Napoleão, outro chamava Oscar Miranda de Jordão, e outros era Adão, que era nome dele era Napoleão, entendeu? Aí no batismo dele, ele tá como Adão, mas como escravo, ele chamava Napoleão. É o pai do meu pai, do pai dele, o avô dele. Então tinha mais 2 irmãos. Era Napoleão, Aniceta e Oscar Miranda de Jordão. 3. Esses são filhos da Clementina, que é a avó do meu pai por parte do pai dele. Entendeu? Então, aí nessa chegada, aí o que aconteceu? O avô dele era o pai do Severiano. Tá entendendo? O Napoleão era pai do Severiano. Entendeu? Então, a mulher dele se chamava Adelaide, a mulher do Napoleão, que depois, quando foi batizado, quando terminou a escravidão, ela queria muito entrar na igreja, ela queria muito que os filhos fossem batizados. Então, o que aconteceu? O padre mudou o nome dele para Adão. De Napoleão, falou, não, Napoleão não é muito forte, ele vai se chamar Adão. O avô do meu pai, e o pai dele se chamava Severiano, que era o filho do Adão, do Napoleão, que depois virou Adão, que trocou os nomes no batismo. Tá aí os documentos, tá tudo aí, tudo que eu estou falando está nos documentos. Entendeu? E a mãe da minha mãe se chamava Maria Augusta, que era nós tratávamos de mãe Calu. E o pai dela se chamava Benedito. A mãe Calu, ela fez os 2 últimos partos da minha filha mais velha. Eu fiquei com a minha avó, que minha avó parou. E aqui no morro, ela ficou com outra moça que chama Adriana, que era filha da falecida Lilita. E aqui na casa da Maria da Adriana, a Denise nasceu nas mãos da minha avó. Eu já nasci na Rua de Baixo. Ela ali, nascemos na Rua de Baixo. Os filhos da mamãe nasceu tudo nessa Rua de Baixo. Depois que minha mãe, que meu pai ganhou um pedaço aqui em cima, fez um barraco, roçou, igual eu falei, roçou e fez um barraco. Foi o primeiro barraco. Depois veio vindo. O primeiro barraco que foi colocado no morro foi o meu pai. E a pessoa, como é que estava tudo no destino. E a pessoa que trouxe essa água aí que nós podíamos pegar no canto da biquinha foi minha mãe. Aí depois que o seu Genésio, no governo do Genésio Fraga, ele prometeu para nós que ele ia colocar água no morro. Foi o dia da nossa felicidade, quando ele consertou lá o canto da biquinha, fez uma lavanderia, uma antiga lavanderia, e depois ele foi colocando os tanques na rua, botou um tanque ali, botou um tanque aqui, botou um tanque mais lá embaixo um pouco, ali nós tinha água, ele fez uma caixa d'água lá em cima, onde é o ginásio, ali era a caixa d'água nossa aqui do morro, e aquela caixa d'água ali, que fornecia água para nós, entendeu? Por mandado do seu Genésio. Depois, nós não tinha luz aqui, mas os barracos já estavam começando a fechar o morro um pouco de barraco de sapê, porque ninguém tinha condição, era barraco embarreado e tapado de sapé. Então, o que acontecia com nós? Nós não tinha luz nem nada, era tudo na base de querosene. Eu presenciei barracos pegando fogo aqui. Às vezes as pessoas saíam, esqueciam a lamparina acesa, né? E os barracos iam se queimando. Então, o que acontece? Um belo dia, uma pessoa passou mal, meu pai foi lá, buscou o doutor Tássio Lugon, para consultar essa pessoa. Então ele falou assim, ué, negrão, aqui nesse morro não tem luz, não? Aí o papai disse assim para ele, não, isso aqui é o morro do querosene, aqui só tem lamparina. Ele falou assim, eu vou dar um jeito para vocês. Tinha um senhor aqui,
Ele tinha hoje fala Celce, né? Primeiro falava força de luz. Então ele falou assim, Negrão, ele chamava Jorge Nunes, pai do falecido João Nunes. Falou, eu vou botar luz aqui para vocês, uma luzinha para vocês. Aí ele conversou também com o seu Genésio, já estava entrando no governo do Genésio, e ele começou a botar uns postezinhos dessa finurinha assim de madeira, bem distanciado. E a luz, era aquelas luzes assim, bem apagadinha, mas para nós, minha filha, era muito. Porque era tudo escuro, era os trios, né? Esse trio onde a gente, para subir aqui, isso aqui era todos os triozinhos pequenininhos, e tinha pé de carrapeta, pé de cafezinho do mato, guaxumba, isso tudo era tomado assim, isso tudo aqui era mato, entendeu? Então, aonde que depois foi abrindo, distanciando. A primeira rua que veio foi a Rua Nova, depois veio vindo barraco. Nessa vinda de barraco, foi plantado 2 barracos de tauba, um da dona falecida Adriana, outro da dona Lici, seu Benício, e depois ali era as únicas casas que tinha melhorzinho, era a nossa casa, assim, nosso barraco, que era tapado de teia, e essa depois de muito tempo veio esses barracos. Mas o resto era tudo barraco de entulho. Não tinha casa de tijolo aqui para cima. Foi o doutor Disseu Cardoso, que foi prefeito na época que teve a enchente. Foi em 49, né? Foi em 49 a enchente, a primeira enchente de Muqui. Foi em 49, foi na era que você nasceu. Então o povo ficou tudo desobrigado. Nessa rua de baixo, no brejo, ele plantou vários barracos de tauba. Essa rua aqui embaixo era tudo brejal. Você podia contar as casinhas que tinha. Entendeu? E o maior sofrimento nós passamos aqui em cima. Nós passamos muito sofrimento aqui. Passamos sede, né? Nós passamos muita sede aqui em cima. Porque a água para nós era o maior prêmio que nós podíamos ter, era ter água. Tinha vezes que a gente dormia com sede, porque não tinha água. Aí nesse dia deu uma louca na minha mãe, ela foi cavucar. Ela foi cavucar para lá. É onde que conseguiu minar água. E dali nós fizemos aquelas... tem os canos, né? Aí os canos virou cano de bambu. Fomos encanando bambu, até chegar nos certos pontos melhorzinhos. Mas o dia que tinha os animais lá, nós não tinha como pegar. Meu pai era um braço direito aqui, na comunidade. Ele era um homem respeitado e era um homem que tinha muito acesso na cidade de Muqui. Meu pai era um homem que, na base da força, era um homem que ganhava 3 sacos de café. Pegava 3 sacos de café, meu pai. Trabalhou muitos anos no armazém. E meu pai aqui no morro, qualquer coisa eu vou lá ver com o seu Negrão. Qualquer coisa eu vou ver com o seu Negrão. E por ele ter fundado o morro praticamente. Meu pai fundou esse morro, né? Fundou esse morro na pequena humildade dele. Aí depois os barracos foi fundando, meu pai foi orientando, né? E as pessoas respeitavam ele. É por isso que a nossa família tem esse jeito de ajudar, né? Se você não pode ajudar, não atrapalha não, ajuda, entendeu? E meu pai era desse homem que precisava, assim, um homem de força, vamos chamar o Negrão, tá? Por isso que o apelido dele era Negrão, né? Mas o nome dele é José Rosa.
Então, nessa luta toda, sempre respeitado no morro, sempre ajudando os mais carentes. O que é que você precisa aí? Vamos ver. E também não tinha esse negócio, não. Se era preguiçoso também com ele, não rompia muito, não. Tem que trabalhar. Mas ajudava. Ajudava o pessoal aí. Depois ele começou a arrumar telha para o pessoal, pedindo lá na rua, né, para algumas pessoas, né, e ele tinha muito conhecimento mediante o povo lá na rua, que ele vivia lá na rua, meu pai, né. Então, ele era um homem respeitado. Ajudava o próximo, entendeu? E graças a Deus, eu vi, se você falar assim, eu conheço todo mundo aqui. Minha avó era uma pessoa que ela ia fazer um parto, ela sabia tudo direitinho. Se não fosse para ela também, ela já falava de uma vez, entendeu? Ó, não tem como, essa criança tá assim, essa criança não vai nascer comigo, vai precisar de um médico. Ela foi fazer uma vez um parto que tinha 2 crianças. Ela falou, doutor, um vai morrer e o outro vai viver. Porque tá um por cima do outro. E ficava com aquela mulher até 8, 9 dias ali, cuidando daquela mulher. A criança, se desse qualquer coisa, sabia o que tinha que dar, o chá que tinha que dar àquela criança. A mulher, se desse qualquer coisa, ela também já sabia o que tinha que fazer. Aí, então, quando dava assim 8, 9 dias, aí ela ia embora. Aqui na região tinha Dona Maria Luísa, Dona Maria Rita. Dona Maria Luísa, acho que ela veio até do Congo, porque ela era africana. Ela era africana e teve um filho branquinho, louro, aço. Cabelo sequinho. Cabelo seco. O único filho dela. Eu lembro da festa que nós tínhamos aqui, era arrojada a jongo, né? Minha irmã tá ali, dançou muito jongo. Porque as crianças, a infância das crianças era jongo. Por que era jongo aqui? Porque veio por meio de um povo que veio da senzala. Esse povo aqui, olha minha filha, foi pessoas que vieram também da fazenda, vieram de escravidão, que era a dona Isidora e seu André, né, Isidora, né? E mais embaixo, na outra casa de baixo, era um casal de africanos também, que vieram também da escravidão, que era o Noé e a América. Entendeu? Era meio perigoso no jongo, que gostava de amarrar as crianças. E por aí se foi, e por aí se vai. Depois vai para a rua de baixo. Estou lembrando agora da Dona Severina, que veio também de fazenda, a avó de Marina. Né, a avó da Marina, que dança jongo com a gente, ela veio da fazenda. Por que ela veio da fazenda? Ela deu mamar seu Janjão. Quem é seu Janjão? É um grandão dos Praga. Era um fazendeiro que era dono de Muqui, da cidade de Muqui, a família Praga. Aquela estátua que está ali. Ela deu mamar aquele homem, a avó da Marina, e viveu na fazenda deles. Então, depois que acabou a escravidão, deu uma casinha lá na rua de baixo. Dona Severina. Então, essa família aqui, depois tinha família lá naquele lado de lá, família do seu Eloy, era uma família todos negros também. Tudo vieram de fazenda, todos eles. Não tem essas pessoas que falam assim, não vim de fazenda. Eles tudo saíram e foram se agrupando por aqui, eles foram se arrumando por aqui. Você está entendendo? E todos eles dançavam jongo. Está me vindo na minha mente agora o seu Ocride, o seu Mané Valentim, né? O seu Ocride era um negão, era capanga de fazenda antiga, era um escravo velho, já veio para aqui velho. Então, são pessoas que vieram tudo para aqui, esse morro. Eles não tinham opção, a única opção foi esse morro. Então, o que eles faziam? Dançava caxambu. Eles dançavam caxambu, aonde que eu falo da Praça São Pedro, lá embaixo. Aí até que eu perguntei à minha irmã se começava o Solicanu. E minha irmã falou, não, começa dali do Edinho, do Zé da Niba,
até terminar o posto de gasolina, porque ali era uma praça. Então, seu Nicanor, ele que comandava essa festa. Ele comandava a festa São Pedro, aonde que ali ele fazia aquele show de calores e as rodas de cachambu em primeiro lugar. Isso aí não tinha negócio, não. Porque todos dançavam. Dona Brusina também. Então, da Neuza, do seu Carlos. Então, são tudo pessoas de fazenda. São pessoas que veem se aconchegando para cá, escravo. Aí minha avó dançava o jongo. Todo mundo se dançava jongo. O outro meu irmão que morreu dançava um jongo como nunca, né? Ela, a outra minha irmã que morreu. Então, era a dança, primeiro que aprendeu foi isso. Mas tinha vez que não podia ficar muito no jongo, porque esse casal que morava lá na rua de baixo, outros mais, passava lá, a vez estava bêbado, amarrava as crianças no jongo. E as crianças cantavam a noite inteira sem saber. Você está entendendo? Não parece nada, mas cachambu, minha filha, é uma dança muito séria. Porque nós vamos mexer lá com os nossos ancestrais. Lá com os nossos ancestrais. E aonde que eles desabafavam era no jongo. Eles não tinham com quem falar. Se o senhor viesse, cortasse o braço, ou botava lá na roda mulata, ou botava no tronco, eles não podiam gritar por quem. Eles não tinham com quem falar. Então eles falavam através dos cantos, do jongo. Ali eles iam cantando um para o outro, eles estavam desabafando. Entendeu? Lamentos. São lamentos. Eles lamentavam assim, na boca do tambor. E eles também, eles tinham a religião deles, porque os negros se apoiou tudo no espiritismo. Porque era a única doutrina que eles podiam ter. Eles não podiam entrar na igreja católica. Tem história de bispo que mandou queimar os negros, mandou queimar escravo. Ó, aquele negro da sua fazenda teve aqui. Então, todos eles. Minha avó era espírita, meu avô era espírita, meu avô cantava rei, minha avó dançava o jongo dela, entendeu? Então, era a única religião que eles podiam ter. Quando a Clementina pediu, que a única coisa que ela queria, batizar os filhos, porque escravo não era batizado. E então ela conseguiu, mas teve que mudar. Alguns nomes ela teve que mudar, os nomes deles. Era a única coisa. E morreu dentro da igreja. Esqueci até desse detalhe. Que depois ela foi para uma casa que ela não aceitou. Na carta de alforria está falando. Ela não aceitou a carta de alforria. Sabe por que ela não sabia mais? Como é que ela ia sobreviver? Aí então, o que aconteceu? Deram ela para uma família católica, onde que o sonho dela é ir na igreja, aquilo que você não pode, você quer. Aí depois fiz parte dessa mesma família. Depois fui saber que eu conhecia tanto essa família, doaram ela para a igreja. E na igreja ela morreu. Aonde que está lá os restos mortais dela? Está na igreja. Também ela só podia ver assistir a missa da janelinha. Está lá, na igreja do São Espaço, em Cachoeira. Ele sabia muita coisa. Quando a senhora vinha para apanhar as coisas deles, eles faziam as mandingas deles, amarravam cipó, a senhora via aquele cipó como uma cobra. O que está acontecendo, senhora? Com a mão cheia de ovo, por quê? É a cobra, né? Não, senhora, é um cipó. Então, a mesma coisa, eles faziam no jongo. Eles amarravam as pessoas no jongo. Então, isso é a doutrina que eles tiveram foi essa, né? A doutrina do espiritismo. Essa foi a doutrina que eles podiam ter. Eles não podiam entrar na igreja, entendeu? E aqui, nessa rua de baixo, tinha pessoas, escravos, muito sabidos, mas era meio maldoso. Aí, muitas vezes, esses meninos ficavam agarrados lá no jongo lá, meu pai ia lá na porta, vai lá desamarrar meus filhos, desamarra lá.